quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 16 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai começar o estudo aí sobre geometria plana. Então, os objetivos dessa aula são conceituar geometria e geometria plana, entender os elementos presentes na geometria plana, analisando suas características e associando-os, saber o que são polígonos, como identificá-los através de suas características. Então, pessoal, o que é geometria, né? Essa área da matemática que a gente estuda bastante aí, que não está diretamente atrelada a números, tá? A gente tem numerações sim, mas é quando a gente trabalha aí sobre formas geométricas, tá? Então, a geometria é o estudo de formas e das suas posições dos objetos que ocupam espaço na natureza. Então, a geometria ela está diretamente ligada aí ao espaço em que os objetos ocupam na natureza. Então, a geometria ela é constituída do ponto, da reta, do plano, espaço, entre outros. Tá? Então, por exemplo, aqui, analisem nessa primeira imagem. Nós temos o ponto, tá? O ponto ele não tem uma forma definida. A partir do ponto eu posso formar retas, a reta seria um conjunto de pontos. Formando retas eu consigo formar uma forma geométrica, por exemplo, retângulo. E a partir dessa forma geométrica, que tem duas dimensões, eu consigo formar uma forma com três dimensões, que seria, por exemplo, o cubo, que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. Então, a geometria plana. A geometria plana ela estuda as formas geométricas planas, ou seja, aquelas que possuem apenas largura, que é o menor lado, e o comprimento, que é o maior lado, e não tem profundidade, tá? Aqui a gente fala em geometria plana, a gente fala de círculo, de quadrado, de retângulo, triângulo, pentágono, hexágono, enfim, essas formas que têm duas dimensões, largura e comprimento, tá? Vamos imaginar aqui um retângulo. Este retângulo, ele possui a largura, aqui seria a largura, que é o menor lado, e o comprimento, que seriam esses aqui, que seria o maior lado, ok? Isso a geometria plana estuda, quando apenas duas dimensões, comprimento e largura, tá? Diversos conceitos são discutidos na geometria plana, como, por exemplo, o ponto, aí nós temos a reta, o plano, que seria, né, a figura em si. Nós temos os polígonos, que a gente vai trabalhar nessa aula, a distância entre dois pontos, entre esse ponto e esse ponto, quanto que tem de distância? Os ângulos, que a gente vai estar estudando também, né, que é a abertura entre duas retas, as áreas, que é um estudo que a gente vai fazer também, né, para ver quanto que tem, né, qual é o valor do preenchimento dessa figura, e a trigonometria também, que a gente vai estar estudando posteriormente. Então, começando com o ponto. O ponto, ele é um objeto que não possui definição, dimensão ou forma. O ponto é um ponto, é aquilo lá. A gente geralmente representa o ponto com uma bolinha, com uma estrelinha, uma coisa, né, simplesinha. Mas o ponto, ele não posso dizer, o ponto é redondo, o ponto é quadrado. Ele não tem uma forma, uma dimensão específica. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele. Eu não posso medir o ponto. O ponto tem tantos centímetros, tem tantos milímetros. Não existe isso, não tenho como definir. O ponto é a base da geometria, porque é a partir do conjunto de pontos que são formadas as figuras geométricas. Se eu analisar aqui, né, o meu retângulo, vamos fazer um novo aqui, o ponto é o que constitui tudo. Ah, prof, mas não é uma linha? Sim, mas a linha é um conjunto de pontos. Eu não fui lá e fiz um do ladinho do outro para formar, mas na verdade, um conjunto de pontos, né, infinitos pontos, vão estar formando cada linha. Usualmente representamos o ponto com um pingo ou uma bolinha, tá? A gente às vezes utiliza, inclusive aqui no slide eu coloquei uma bolinha,
para realmente ficar evidente, porque se eu inserir um ponto aleatório ali, nem vai ser possível me enxergar. Por isso eu coloquei aí essa bolinha. Os pontos, eles também são usados para representar localizações no espaço, né? A gente utiliza, às vezes, em Mapamundi, por exemplo, né, utilizar o ponto em um determinado local específico. A gente também utiliza o ponto na escrita, né, o ponto final, por exemplo, para estar concluindo uma frase. Agora a reta. As retas, elas são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Temos retas aqui? Temos. Não fazem curvas, tá? Então, a linha ela poderia ser curvada ou reta. A reta é só reta, tá? Não tem curva. Eu não posso dizer que isso daqui, por exemplo, é uma reta, porque não é, porque é curvado. São necessários infinitos pontos para construir uma reta. Através disso é possível medir a distância entre dois pontos específicos que estão sobre uma reta, né? Eu quero medir um ponto até outro ponto. Então, eu posso fazer uma reta e fazer a medição dessa reta. Entretanto, continua não sendo possível medir a largura da reta, apenas o comprimento. Por quê? Lembra quando eu falei comprimento é o maior lado, largura o menor? A reta, ela vai ter um maior lado, que é o comprimento. Agora, eu não consigo medir a largura, porque a largura teria que ser o quê? Isso aqui. A gente não consegue ter uma definição, ok? Então, na reta, eu só posso medir o comprimento e o ponto eu não consigo medir nada. Por essa razão, dizemos que a reta é um objeto unidimensional, ou seja, possui uma única dimensão. Que única dimensão é essa? O comprimento, tá? Nós temos algumas definições para uns tipos de reta, na verdade. Seria a semirreta e o segmento da reta e a própria reta. Então, a semirreta que nós temos aqui é uma reta que possui um ponto inicial, mas não tem um ponto final, né? Então, nós temos um ponto inicial, mas ela continua, não termina. Enquanto que o segmento de reta, ele tem um ponto inicial, segue a reta e um ponto final. Ok? E a reta eu considero ela infinita, porque ela não tem um ponto inicial e nem um ponto final. Distância entre dois pontos. Analise o segmento da reta abaixo. Entre um ponto e outro, a gente vai considerar que há 1 centímetro, tá? Entre esse ponto e esse, nós temos 1 centímetro. Quantos centímetros há nesse segmento? Analisem lá, foquem no slide e percebam quanto que há. A resposta é 6 centímetros. Por quê? Entre esse e esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prof, mas tem mais do que 6 bolinhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Não é 7? Não, porque essa inicial, ela não tem valor nenhum. Só vai começar a valer a partir da segunda. Então, aqui entre essas duas tem 1. Entre essas duas mais 1 e assim por diante. Espero que tenham acertado. Agora a gente vai falar sobre o plano, que é o nosso conceito realmente que nós estamos trabalhando nessa aula, que é a geometria plana. Então, assim como a reta é uma figura formada por justaposição de pontos, né? Reta é o quê? Vários pontinhos inseridos até se formar esta reta. O plano é o objeto formado pelo enfileiramento de retas, né? Quando eu tenho retas em fila, retas colocadas de modo ordenado, eu vou estar conseguindo formar o meu plano, né? Então, por exemplo, se eu fizer um conjunto de 3 retas aqui, o que eu vou obter? Um triângulo, tá? Um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Bons exemplos de planos são objetos que têm superfície reta. Por exemplo, a tampa de uma mesa, né? Então, a tampa de uma mesa, nesse caso, ela é curvada nas laterais. Mas uma mesa que há pontas nas laterais é um conjunto de diversas retas. E dentro dos
planos que são definidas as figuras geométricas, né? Então, por exemplo, aqui, 3 retas, formei um triângulo. Bidimensionais, 2 dimensões, comprimento e largura. Sendo assim, o plano é o objeto no qual as figuras constituídas contam com a possibilidade de ter largura e comprimento, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que eu tenha todos os lados iguais, tá? Aí eu posso considerar o comprimento delas apenas, tá? Não um largura, um comprimento, porque todos os lados são iguais. Agora a gente vai falar sobre os polígonos, tá? Os polígonos, eles são figuras geométricas planas, né? Quadrado, triângulo, entre outras, formados por retas. Olha só a definição. Retas que se fecham, ou seja, eu não posso começar a minha figura assim e deixar esse espaço. Aí eu não considero polígono, tá? Tem que se fechar, sempre havendo 3 retas ou mais, tá? Já vou justificar por que tem que ter 3 ou mais, porque não pode ser só 2 ou só uma. Então, vocês vão analisar essas figuras aqui e vão definir, são polígonos ou não são polígonos? Por quê? Tá? Então, polígono, figura plana, apenas comprimento e largura, formado por retas que se fecham e precisa ter no mínimo 3 retas. Analisem essas figuras e definam. É polígono? Não é polígono? E por quê? Quais são os polígonos? Então, nós temos esse retângulo, tá? Temos esse pentágono, triângulo, losango e essa flecha. Por que são polígonos? Porque eles são formados por retas que se fecham e todas elas têm no mínimo 3 retas, tá? Todas elas, exceto o triângulo, têm até mais do que 3 retas. Por que os outros não são polígonos? O círculo não é polígono por quê? É uma reta que não seria uma linha que se fecha, mas não é reto, tá? É arredondado, não pode ser. Essas flechas, essas linhas aqui também, né? São apenas linhas, mas elas não se fecham, não consideram polígono. Essa figura quase poderia ser, exceto porque aqui, nesses 2 cantos, há o arredondamento, então não é uma reta, é só uma linha. E fechou, né, pessoal? Seriam esses os polígonos. Pessoal, então agora nesse momento vocês vão estar intensificando o conhecimento de vocês, fazendo algumas atividades. A gente vai dar sequência a esse conteúdo aí nas próximas aulas. Então até a próxima e bons estudos!